Olá, mulher linda! Tudo bem com você? É uma satisfação estar aqui em mais um podcast. Estamos juntas nesse momento tão especial para nós, esse podcast que foi preparado especialmente para você. Eu sou Daiane Soares, estarei aqui apresentando esse podcast com muita alegria e como eu disse para você na estreia do nosso programa, eu sempre trarei aqui convidadas com testemunhos extraordinários. E essa convidada que eu trouxe hoje aqui tem um testemunho que vai impactar a sua vida. Antes de apresentá-la, eu queria saber da onde você está nos assistindo. Escreva aí nos comentários qual a sua cidade, escreva o seu nome, eu quero saber quem você é, eu quero interagir com você e saiba que é uma alegria muito grande estar aqui com você e você aqui comigo. Mande esse link para alguma amiga que também precisa assistir esse podcast e ser abençoada com esse testemunho. Bom, a minha convidada, como eu disse, ela é muito especial. Eu já a conheço há alguns anos e ela é mãe, esposa, vó. Ai, meu Deus, esse título para ela é maravilhoso. Aquela vó babona, ela já é vovó. Ela é pastora. Eu fiquei sabendo que ela também já foi, eu acho que é no tempo livre, ministra de louvor. É um negócio assim, sabe? Ela é tudo. Tudo que você precisar, ela é. Por isso que eu falo que é uma mulher extraordinária. Você já deve estar aí curiosa, querendo saber quem é a minha convidada. Então eu queria apresentar para vocês Dida, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Alegre, feliz pela grande noite, grande momento que nós estamos vivendo e essa oportunidade linda, né, Daiane, de estarmos aqui nesse podcast. Ai, novidade para mim, primeira vez, mas bora enfrentar tudo que vier de nós. Ela né? vai tirar de letra, viu, gente? Ela vai tirar de letra porque ela é maravilhosa. Você sabe que já tem mulheres aqui em Marília que são apaixonadas por você, porque ela é doce, meiga. Muito. Oi, gente, a Dida é maravilhosa. Você sabe que pra mim é uma honra ter você aqui. É uma alegria, uma alegria imensa. Eu te apresentei e talvez eu falei assim muito por cima. Eu falei dos seus títulos, né? Você é esposa, é mãe. Mãe, 3 vezes. 3 vezes. Juliana, Lucas e Felipe. Oh, meu Deus, eles estão nos assistindo agora. Com certeza. O nome do maridão? Josuel Carneiro, vulgo Juca. Que é isso? Juca é extraordinário também, coraçãozão, né? É uma bênção pra mim. Ele é. E vó os 2 netos? vezes, Nossa. né? Theo e Ana Laura. Ana Laura também. Ana Laura. Turminha do barulho, né? Turminha abençoada. Ô, Dida, presente, né? ser avó mudou muito você? Ai, mudou. É um amor diferente, né? É um amor adocicado, né? É um amor muito especial. E é uma troca, né? O netinho vê na avó uma coisa diferente, a gente vê neles também, é diferente. E você Nada a ver. Você é daquelas avós assim que o seu filho não podia e agora o neto pode? Eles cobram muito isso, né? Essa semana aconteceu uma situação do não, que o vô não consegue dizer não pro neto, né? E teve uma situação que tinha que ser dito não, eu cheguei e falei assim, na cozinha, né? Eu falei, gente, Juca, o não cura, o não faz bem para as pessoas. E o Lucas olhou para mim, é? Nunca ouvi desse jeito um não, dessa versão. É porque a senhora é vó, né? Para netinho é diferente o não, né? Até para dizer não é de um jeito diferente. Eu vejo que a minha mãe, se deixar, ela rola no chão com os netos. Muda totalmente, não é? Totalmente. É outro comportamento, né? E você não percebe que você é totalmente diferente com os netos do que era com a geração dos filhos, né? São outros tempos, talvez, né? Eu também acho. Né? São outros tempos e com a mente mais amadurecida. Sim. Os anos se passaram, né? Não são as mesmas dificuldades, né, Dida? O foco é outro, né? Ali com os filhos você tem uma agenda, uma correria, uma rotina mais acelerada. E com os netos você consegue proporcionar para eles um tempo maior. Exatamente. Uma paciência maior, enfim. Graças a Deus. E os pais agradecem quando o vovô e a vovó ajudam. Não é bom? Muito. Ai, maravilhoso. Muito. Mas, Dida, deixa eu saber um pouquinho mais de você, assim. Porque você tem tanta história. Meu Deus do céu, eu já ouvi tanta história sua. Essa mulher, gente, já viajou
o Brasil inteiro. Eu sei que o Brasil é muito grande, mas toda cidade que fala com vocês fala, eu já fui, eu já estive lá, eu já Sim. passei por lá. Que aventura, né? Sim. Uma aventura inesperada, né? E começou num momento, assim, inédito, assim, na minha vida. Com uma profecia em Brasília, um pastor nosso de Rondônia, ele, profeta, não me lembro, profeta Marcos, de Rondônia. E a gente estava numa convenção, e eu sentada no meio, um lugar que raramente eu sentaria, vamos dizer, no meio da catedral. E eu estava com um brinco grande. E ele falou assim, você com esse brinco grande, ele falou assim, eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu vi as irmãs tudo, falei, é o meu brinco. Eu acho que refletiu para ele, fiquei em pé. Naquele dia ele falou assim, Deus vai te promover. Ele vai te promover. Pode sentar. Foi assim uma coisa, tchum! Falei, nossa, só isso, o que mais? Fala mais, conta mais. Promover no quê? Como assim? E ali foi em meados de 99. E logo depois veio um encontro e veio uma mudança na minha vida radical. Mas quando eu comecei a viajar para alguns lugares, eu entendi aquele dia, aquela profecia, que a oportunidade que eu tive, né? Na equipe do Bispo Alarone, poder ter essa oportunidade, como outras pastoras iam junto, mas eu peguei um momento acerrado de ir mais vezes, né? Tive essa grande oportunidade, que para mim foram portas abertas de experiência, de amizades e de ir no Brasil, né? Sim. E você acredita que, assim, 99 para frente foi um divisor de águas? Foi um divisor de águas na minha vida. Mas antes de 1999, muitas coisas aconteceram até você chegar, né, a receber essa palavra. Porque teve o tempo da sua conversão. Você já vem de uma família cristã? Não. Eu me converti, começamos aí no primeiro culto, eu tinha mais ou menos 10 anos. Você ia com seus pais? Uma família totalmente desestruturada. Um pai viciado no álcool, né? Alcoólatra, muito trabalhador, mas tinha o problema do álcool e era outra pessoa quando bebia. E minha mãe agitada, trabalhadora, e aquela vida de correria, aquela coisa de você trabalhar muito e não conseguir ter nada. Então minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava e não tinha nada. Então, quando ela converteu, ela nos levou pequenas para a igreja. Eu tinha 10, minha irmã tinha 11. Eu me batizei depois com 11 anos, minha irmã com 12. E uma das coisas que eu era muito além da minha idade. Eu era mais madura, vamos dizer. Eu sempre estava à frente da minha idade. Eu não me comportava como uma criança naquela época, mais fechada, mais para dentro, mais observadora. Então, quando entrei na igreja, eu entrei realmente para viver aquilo. Porque antes eu ia para o centro de macumba com a minha mãe. E eu não ia porque eu não queria, eu ia porque eu queria ir. Né? Quando minha mãe, tentando fazer com que meu pai se libertasse do álcool, a gente foi para muitos lugares. Muitas portas, muitos caminhos. Vocês tentaram muito, né? Muitos, né? E aí, o último que ela foi justamente o caminho da macumba, né? Fazer trabalho. E eu me lembro que eu fazia os trabalhos embaixo da pia, com sal, com enxofre, com vela. Eu observava se aquilo estava funcionando. É mesmo? Eu me envolvia com aquilo. E lá, nas sessões que a gente ia, eu queria estar para dentro. Eu entrava no meio das salas, dos demônios manifestos, eu ficava no meio deles, os banhos de pipoca, etc. Eu queria aquilo, eu sabia que eu ia crescer naquilo. E eu tive muitas palavras sobre isso. Né? Ela tem que desenvolver, ela é médium, ela vai para... Porque Satanás tem o projeto dele também, né? E quando eu fui para a igreja, eu me lembro de um momento, na reunião das crianças, quem cuidava da gente era a Miss Claridina, né? Uma pastora muito abençoada que a gente teve em Santos. E ela estava ali com algumas crianças, umas 20 crianças, na adoração. Minha mãe lá fora, na reunião de libertação, caiu, meu pai caiu e eu caí lá dentro. Nossa. E eu me lembro de alguém orar por mim e eu me trazer para frente. Quando eu cheguei na igreja, eu vi meu pai e minha mãe caídos. E aí eu descobri que tinha uma coisa mais forte do que os demônios que atuavam na nossa vida.
Eu falei, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus. Eu me apaixonei por aquilo que foi mais forte, porque até então eu não tinha conhecido nenhuma força, nada maior naquele momento. E de imediato vocês já abandonaram a macumba? Totalmente. Uau! Nossa conversão foi assim, agora nós somos de Deus. E aí vieram todos, os pais Meus pais e minhas irmãs, né? A gente teve, sim, muita dificuldade, porque a nossa família é aquela coisa de ser evangélico, vai para a lei dos crentes agora. A gente teve as nossas adversidades, a família que se levantou contra, pessoas que não entenderam, mas que também depois converteram. Mas nós fomos as primeiras a converter numa família que ninguém era convertido. Eu não sei, assim, como você veio muito nova para Jesus, eu não sei se você teve muita dificuldade no sentido, assim, de entender que, poxa, agora eu sou de Jesus, algumas coisas eu preciso abandonar, ou você era aquela cristã, assim, que passou a adolescência, deixa eu viver um pouquinho das coisas aqui do mundo, mas eu gosto de estar na igreja, porque os meus pais são da igreja. Como que foi a sua adolescência e a sua juventude? Bom, com 13 anos, quando eu converti para valer. As coisas que eu tinha conhecido até antes, de doença, de depressão, de assombração, porque eu via demônios, Daiane. Eu via demônios no escuro, eu via demônios nos desenhos de azulejo. Eles se mexiam, eles se apresentavam para mim. Eu via demônios no meio da noite, os demônios que assolam à meia-noite. Eu via esses demônios aparecendo e eu via. E eu sentia eles. Eu sabia que tinha algo ruim comigo. Eu era uma criança, mas eu sabia que tinha algo errado com a gente, como família. Então, quando eu converti, eu me apaixonei por Jesus. Com 13 anos, a gente não teve opção, não vai para a igreja. Nós não tivemos. É tipo assim, eu não estou com vontade de ir. Vamos que no meio do caminho a vontade chega. Se não chegar, lá chega. E se não chegar, vai do mesmo jeito. Isso aí. Então, nós não tivemos essa opção de querer ir ou não. Nós tínhamos que ir. E com 13 anos, eu fui convidada a assumir os jovens. Eu tinha 13 anos. Nós tínhamos mais ou menos 45 jovens na época na igreja. E tinha jovens de todas as idades, de 30 anos, de 25, de 18. Eu tinha 13 apenas. Meu, eu não acredito. 13 anos. E eu assumi a juventude na igreja naquela época, a presidente da mocidade, né? E fiquei até os meus 18 anos quando eu casei. Então, eu nunca saí da liderança da juventude. E era coisa de eleição, naquela época tinha eleição. Quem vai ser o próximo presidente da mocidade do ano que vem? E a gente participava lá de uma eleição e as pessoas votavam e eu sempre renovava aquilo. Foi até os 18 anos quando eu casei. E a gente tinha aquela situação na igreja. Casou, departamento feminino, né? A gente saiu dos jovens, departamento, agora você é uma senhora, né? Então, eu com 18 anos, vamos para o departamento feminino. E trabalhando com as irmãs e trabalhando em tudo na igreja. Então, não tinha nem esse desejo, essa coisa de sair da igreja. Eu acho interessante você falar isso, porque a gente tem, assim, muitas meninas, muitas jovens que nos assistem agora. Sim. E essa questão, eu pelo menos eu acredito nisso, que quando você está envolvida nos ministérios da igreja, isso faz você também ficar mais firme. Totalmente. Não é? Totalmente. Porque os seus ciclos de amizades, eles acabam sendo pessoas da igreja. Sim. Embora eu vejo muitas pessoas, essa é o que eu penso, tá, gente? É uma opinião particular, mas eu vejo muitas pessoas falando, você tem que ter amizades com pessoas lá de fora também, você não pode ser bitolado, ficar só com pessoas da igreja. Mas, eu acredito que eu preciso andar com pessoas que falam aquilo que eu falo, acreditam naquilo que eu acredito, exercem a mesma fé que eu exerço, para estarem orando por mim, me incentivando, né? E eu acho que não existe nada melhor do que, principalmente para os jovens, estarem envolvidos em algum ministério na igreja. Com certeza. As pessoas que convertem, elas precisam ser conectadas à missão da igreja. A missão física é um servo, é servir, é estar num grupo de oração, é estar num teatro, é estar envolvido numa adoração, numa dança, é cuidar dos kids, dar aula, fazer as coisas que precisam acontecer, que precisam ter na igreja. Então, fazer as coisas físicas e a espiritual também. Agora, quantas amizades no mundo não é... Você não tem como se afastar dessas pessoas. Mas você tem que ter propósito. Você tem que ter um firme pensamento. Eu
tenho as amizades, mas eu estou aqui para ajudá-los. Eu tenho o que eles precisam. Então, na minha juventude, eu tinha muito isso. Eu tenho o que eles precisam. Até um fato interessante, né? Meus 15 anos foi a primeira calça jeans que eu tive. A primeira vez que eu ia estudar de noite. Então, já era um boom na minha cabeça. Exatamente. Então, eu falei, nossa, eu vou estudar de noite. Primeira calça jeans. Estudando de noite. Quer saber? Vou cortar o cabelo. Porque naquela época, se você cortava o cabelo, você já estava mais ou menos um pé na igreja, um pé no mundo. O que a gente fazia? Poxa, eu vou cortar meu cabelo, Chitãozinho Chororó. Corto na frente, atrás eu sou crente, na frente eu cortei. Eu me lembro que a minha missionária me segurou aqui, parece um menino. Mas todo mundo vivia aquela moda do Chitãozinho Chororó, né? De cortar aqui, compridinho aqui, tá tudo bem. Eu falei, gente, esse ano eu vou dar um tempinho assim na fé, sabe? Eu não vou viver intensamente esse negócio da igreja, de evangelizar na praça, porque eu fazia isso, né? Eu ia com violão pra praça, evangelizava, e entregava folheto, e levava todo mundo da praça pra igreja, pro final, pra assistir o culto. Meu Levava Deus. todo mundo estivesse na praça, fazia aquela coisa. Falei, poxa, esse ano eu vou dar um tempinho, né? 18 anos estudando, não, 15 anos estudando de noite, primeira calça jeans, vou comprar um tamanco, vereira tropical e um batom boca louca do Tititi e vou pra escola. Esse ano eu vou dar uma desviada. Tudo isso na minha cabeça, na minha mente. Primeiro dia de aula, o pior acontece. O meu nome não tá na lista de chamada. Nossa. Aí pronto, a professora, qual é o seu nome? Qual é o meu nome, Daiane? Qual é o nome dela, gente? Vamos revelar? Ai, meu pai. Edira Nildes. Lindo. Ó, por isso fofo. que nós a chamamos de Dida, para não confundir. Para não perder a amizade, meu bem. E então ela falou, eu falei, Edira Nildes. Meu nome não tá aí? Tinha que estar aí. Já me levantei, já. Autodefesa, né? Já me levantei fazendo barulho. Ela disse, olha, faz o seguinte, vai na diretoria, pede para arrumar esse livro de chamada aqui. Lá vai eu com esse tamanco barulhento, essa bocona, com batom, boca louca. Saí. Quando eu voltei, a classe estava meio que rindo. Eu falei, nossa, estavam rindo de mim, né? Não é possível. Vim, já brava, pus a caderneta na mesa da professora, sentei. E um rapaz, grandão, musculoso, enorme, falou, que nome é esse? Ele estava atrás de mim. Que nome é esse? Eu virei assim, o que foi? Tudo bem aí? Aí ele falou assim, não, tudo bem, mas que nome? Eu falei, qual é o seu? Ele, Josiedson. Eu falei, que nome, né, meu filho? Ele pega um lápis, vai para a ponta da sala, um cara grandão, 2 metros, uma blusa verde-limão, ele um morenão forte. E aí foi para a ponta da sala apontar o lápis. Eu fiquei, mas que tipo de cara desse tamanho vai me apontar um lápis na pontinha lá da sala? Aí ele vira de costas, está escrito, drogas matam. Uau. Na camisa verde-limão. Aí lá vem o Espírito Santo. Drogas matam, aceite Jesus. Uma música do Luiz Arthur. Falei, Espírito Santo, eu não vou evangelizar esse rapaz. Tô fora, me dá um tempo. Meu Deus. Aí o rapaz vem, o Espírito Santo falando no meu coração. Fala pra ele, aceite Jesus. Ele veio, sentou. Ele era muito engraçado, né? Aí ele virou assim, eu falei assim, drogas matam, aceite Jesus. Aí ele virou, eu já aceitei há muitos anos, sou desviado. Eu falei, então volta para Jesus ainda hoje. Do meu lado tinha uma outra menina chamada Zilá. E ela falou assim, eu deixei Jesus há um bom tempo, sou filha de pastor. E eu e meus irmãos desviaram. Meu pai é pastor da igreja aqui em tal bairro, em tal igreja. Eu falei, então você vai voltar para Jesus esse ano, você e seus irmãos. Aí uma outra do outro lado falou assim, eu não sou evangélica, nem desviada, eu sou da mesa branca. Eu falei assim, então tu vai colocar uma mesa colorida, porque você vai para Jesus também. Foi o ano que eu mais consegui evangelizar e ganhei pessoas naquele ano. Josiedson voltou para Jesus, Zilá voltou para Jesus, aquela menina, eu não me lembro o nome dela, que foi na 5ª série, voltou para Jesus. Eu ganhei outro rapaz chamado Roberto também para Jesus, está firme até hoje. Foi o ano que eu mais evangelizei, o ano que eu pensei em desistir. Foi o ano que eu mais trabalhei para Jesus naquela escola. Que incrível, né? Então, o foco te faz sempre te faz voltar, né? Eu penso isso, mas o plano de Deus é bem maior do que o seu. Exatamente. Bem melhor do que o seu. Você pode planejar. Exatamente. A gente planeja,
né? E A não Bíblia vai. fala, né? O homem faz planos, mas Sim. no final, a última palavra É a de Deus, sempre vem do Senhor. A gente querendo ou não, concordando Sim. ou não, e Ele não precisa da nossa concordância, Desses não recursos, precisa, né? não Ele precisa é de nada Deus. disso. Ele é Mas é Deus. interessante porque, assim, você falou um pouco da sua adolescência e juventude, né? Sim. Mas você se casou, você falou que se casou. Sim. E esse começo desse casamento, assim, foi aquele casamento tranquilo, de Tranquilo. águas tranquilas? Tranquilo. Ou vocês tiveram aquela dificuldade de... Adaptação. Da adaptação. Sempre tem, né? Existem casais que dizem assim, ó, o primeiro ano é o mais desafiador. É. Existem outros que falam, não, o meu primeiro ano foi É um o mar sétimo de rosas. Então, Como que foi o seu? Meu casamento foi tranquilo, porque a gente sempre teve um bom diálogo, não tinha problemas, assim, eu não via nenhum problema. E só que aí depois, no 7º ano, né, eu tive um grande problema. E esse problema, ele mudou toda a minha vida, né? Tudo aquilo que um dia eu acreditei ser capaz de fazer, na hora H eu percebi que eu não era um problema maior do que eu. Maior, é uma experiência que eu nunca imaginei passar, que foi a gente viver um problema dentro do nosso casamento, de traição. Eu sempre fui muito clara. Eu tinha uma vaga experiência de casais que passavam por esse problema da traição. E eu, quando chegava em casa, eu falava, nossa, eu não aceito esse tipo de situação no meio dos casais, né? Porque é uma desgraça muito grande, acaba com a mulher, acaba com o homem, acaba com os filhos. É um trauma, é uma marca que dificilmente os casais superam, né? Eu falei, isso não pode acontecer comigo. E eu dizia, se acontecer, nem volte para casa. Então, a gente tinha essas conversas claras e definidas. Porque eu não conhecia esse tipo de problema assim, tão de perto, né? E quando aconteceu comigo, a primeira reação que eu tive foi assim, não vou continuar. Fui para casa da minha mãe, com os meus 2 filhos, né? Já tinha mandado ele voltar para casa da mãe dele, ou alugar algum lugar, que eu não ia continuar o casamento, né? E peguei a minha aliança, tirei, pus na mesa e encerrei meu casamento. Na mesma noite eu fui na minha mãe e contei o que estava acontecendo comigo. Ela disse assim, você sempre falou de perdão, de amor, sempre pregou aí para os jovens, fez peça. Então agora você vai praticar isso. Meu Deus. E para mim foi assim, nossa, minha mãe não tá me apoiando. Na mente dela, por me conhecer, ela dizia, se eu deixar você dormir aqui uma noite, você não volta mais para casa. Então você precisa voltar. Você não vai ser uma mulher sozinha criando esses filhos. Esses filhos têm pai, você vai lutar, volte para sua casa. E eu tinha o exemplo dela, né? Então era inquestionável. Contra fatos não há argumento. Eu voltei para minha casa. No dia seguinte, meu pastor me ligou e falou, essa aliança te pertence? Vem aqui. Eu fui no escritório dele, essa aliança te pertence? Sim. Ele disse, olha, ele esteve aqui, pediu ajuda, pediu perdão, mas olha, eu acho que você tem direito. Você tem quantos anos? Eu 26. Então você tem direito de tocar a sua vida. Você é nova, trabalhadeira, tem seus filhos, toca a sua vida. E o perdão ficou mais difícil. Nossa. Porque, na verdade, quando você vive isso, o que você mais quer é que alguém te convença, perdoa. A sua razão diz, não perdoa. O seu ego diz, não perdoa. Mas, na verdade, lá dentro você quer que alguém te ajude a perdoar. Mas é interessante você falar isso, porque assim, você se lembra disso, tipo, que você tinha essa vontade de ouvir alguém falar, por mais que o seu ego estava predominando, mas claro, eu falo assim... a razão predominando, exatamente. Né? Mas é interessante porque, assim, às vezes a pessoa tá tão cheia do orgulho, de mágoa, e você falar isso, com certeza tá fazendo muita mulher pensar. Claro. Porque muitas passam por essa situação, talvez muitas estejam no meio desse furacão agora, de uma descoberta, Sim. ou de qualquer outra situação, não só de traição, mas de você querer. Eu achei isso fenomenal. Não, na verdade, os apoiadores vêm. Perdoar não, vai cuidar de você, olha quem é você, como você é. Deus tem coisa melhor para você. Mas, na verdade, o verdadeiro amigo fala assim, lute, batalhe, perdoe. Que, na verdade, é o que você não quer ouvir, mas você quer viver. Você não quer ouvir porque esses ouvidos aqui não querem que isso aconteça. Há uma guerra lá dentro de você.
Porém, os verdadeiros amigos são aqueles que vai dizer, não, volta, luta pela tua família. Eu já fiz isso em casamentos, pelo menos umas 10 vezes com discípulos e com pessoas. Já fiz gente desmontar, saco de roupa, guardar tudo no guarda-roupa, desarrumar tudo que tinha arrumado para ir embora, tira, põe tudo de volta. Eu fiz isso. Porque, na verdade, aquela mulher, o que ela mais quer é que alguém a encoraje a perdoar. Embora ela tenha razão, embora ela esteja magoada, embora ela vai dizer, eu não vou perdoar. Mas o que ela mais quer é que alguém a encoraje. Não, lute pelo seu marido, guarda essas roupas que você falou que vai embora. Vamos, você vai vencer. Os verdadeiros amigos fazem isso. Porque o preço da perda é muito grande, é irreparável. Não só a sua, mas a perda dos seus filhos. A perda, mas é pai a vida toda. Não, mas a família é uma. Com certeza. É outra situação. Então, passei aquele momento, voltei para casa, me refiz, mas eu falei para ele, olha, me esquece. Nós vamos morar juntos, nós vamos criar os nossos filhos e só. Fui para o quarto da minha filha, mas de vez em quando, Daiane, eu estava lá acusando ele. Por quê? Quantas vezes? Onde? Que às vezes ele dormia, eu falei, não dorme. Porque a Bíblia fala que os atormentadores virão até você. E eles vinham. Na mesma proporção de quando eu era criança ali. E olha, filha, eu fazia obra de Deus, eu fazia visita, eu cantava, eu fazia louvor, eu liderava. Mas eu não perdoava. Isso se torna uma rotina. De você acusar dentro de casa, de você oprimir dentro de casa, mas por causa da sua razão, você não perdoa. E você vai vivendo isso. Eu vivi isso 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Esse tormento. Esse tormento para ele e mais ainda para mim. Por quê? Tem gente que fala assim, fala a verdade, joga na cara mesmo, ele tem que ouvir, ele tem que sofrer. Além de muita gente aconselhar, você tem que fazer o mesmo. E as pessoas aconselham isso. Eu recebi conselho desse tipo. Só vai entender quando sentir a mesma dor. É onde, Daiane, muitas mulheres que não conseguem se perdoar, se perdem. Se perdem. Porque além dela ferir, ela acaba se ferindo, se autoflagilando, se expondo, fazendo praticamente, dando o preço, né, na mesma moeda. E reparar esse dano depois é terrível, não é? Muito. Reparar esse dano deve ser algo assim... É uma marca terrível. Porque não tem como você se curar ferindo o outro. Como? É impossível. É. Mas todo ferido... Fere. E aí foi um dia que eu acostumada a isso. Eu acostumada a falar, não, eu não vou falar mais não. Mas Satanás vinha, mas e aquele dia? Mas e aquele momento? Não, você tem que falar isso, você não falou sobre isso ainda. Você está muito mansa. Quando eu tentava agradar, Satanás vinha, não, você... Que isso? Você é uma boba. Vai ficar tratando bem? Então, eu atormentei quando eu pude. E foi um período de tempo onde ele começou a se atacanhar, se diminuir a autoestima. Ele se auto-rejeitava muito, porque ele pedia perdão o tempo todo. Os seus filhos eram pequenos nessa época? Então, eles não entenderam nada do que estava acontecendo. Não, eles souberam do meu testemunho de perdão no encontro deles que eu ministrei sobre perdão. Nossa. Mas aquela coisa, das vezes, a mulher sofrer no casamento e ela transferir para os filhos, eu não tive esse problema. Porque, graças a Deus, eu tive sabedoria de não envolver meus filhos nos problemas que eu tinha no meu casamento. Que, infelizmente, a gente vê muita mãe passando para a filha, passando para o filho, as dores que tem no seu casamento, o que pensa, o que o pai fez. Olha, seu pai fez isso comigo. Sua mãe fez isso comigo e cria aquela separação. É interessante que a criança ela tem um coração perdoador, gente. Então, mesmo que ela viu talvez uma cena ali, de repente, de uma fala mais pesada de um pai, de uma agressão assim, verbal, né? Sim. Ela tem um coração perdoador. E eu já vi várias mulheres falando assim, criança não é boba, pastora. Meu filho já viu o jeito que ele me trata e ele não vai perdoar. Criança não é boba, ela tem raiva do pai. Sim. Eu fico pensando, mas a criança ela não tem raiva, se ela tem um coração perdoador. De repente deve ser porque você não deixa ela esquecer e põe ela contra o pai. Que ela viu.
né? E põe ela contra o pai. Você teve essa sabedoria. Tive. Mesmo na guerra que você estava enfrentando. No conflito de 1 ano e 5 meses. Então, naquela época, eu tive muitos problemas. Menopausa precoce, muitas coisas aconteceram no meu organismo. Eu estava doente, e ele mais ainda. Porque eu me tornei uma mulher rixosa. A menopausa vem em decorrência disso? Com 27 anos, 28. E por causa de toda minha tribulação. Eu me tornei uma mulher rixosa. É importante, eu quero ressaltar isso, sabe, Daiane? São atitudes que você vai tendo que se torna uma rotina. Você fica mal-humorado, você trata mal, você culpa. Tudo que é ruim que acontece, a culpa é dele, a culpa é porque você fez aquilo comigo. E você não percebe que se tornou essa pessoa. Sabe? A Noemi da Bíblia, a amarga. Talvez ela não tinha essa noção de quem ela se tornou. É quando alguém fala assim, você mudou muito, você não era assim. Mas a própria pessoa fala assim, também eu mudei, olha o que aconteceu comigo. Ela justifica. Ela se esconde atrás daquela ferida, daquela dor e justifica o seu comportamento errado. Por conta disso, ele começou a passar muito mal, a ter desmaios, a ter crises. Foi diagnosticado com esclerose múltipla. Ele tinha 30 e poucos anos. Novo demais. No decorrer desse processo. Né? E sempre alguém perguntava, mas por quê? Qual é o motivo? Né? A gente não sabe, não entende. A gente também não tem nenhum problema quanto a isso, porque o Juca é um milagre, né? Quando eu comecei a me curar, foi quando a gente viveu o encontro com o amor de Deus, né? Uau. Eu me lembro só uma palavra onde foi para o encontro, em Bogotá. Depois, lá em São Vicente, eu como secretária, né, que sempre trabalhei nessa área. Ele falou assim, Dida, tem uma multidão atrás de você. Eu não entendi. Como assim? Tem uma multidão atrás de você e você vai para o encontro. E fizemos o pré-encontro no escritório, fomos para o encontro. E lá eu descobri, até então, a primeira ministração, consequências do pecado. Bom, não é comigo que eu sou crente desde os 12 anos. Tô bem. Peniel. Sobre acusação. Nossa, Deus, que eu não tô bem, não. Eu estou descobrindo que eu sou uma mulher rixosa. E era um encontro só de mulheres, né? Então foi bem direcionado a mensagem. Falei, nossa, eu sou uma mulher rixosa, eu sou acusadora. Tudo bem, tudo que aconteceu comigo. Eu tenho até razão de falar, mas eu sou rixosa. Aí eu descobri que eu era uma mulher rixosa em Peniel. E aí veio o processo da força do perdão. E tinha uma dinâmica, escreve seu nome, tal, o nome das pessoas. Eu não conseguia, eu risquei todo o papelzinho, eu furava com a caneta. Mas depois eu fui para o chão, cura interior, fui para o chão e me lancei. E permiti a cura entrar. E foi dali, quando eu voltei, eu falei, eu te perdoo. Não era mais uma questão de sentimento que eu tanto busquei. Eu sempre quis perdoar a Daiane, mas eu não encontrava o sentimento. Na verdade, não existe assim. Quem tem vontade de perdoar? Ninguém. E eu estava buscando esse sentimento. Aí eu aprendi que o perdão é uma decisão que você toma. É um posicionamento. É uma decisão. Eu vou te perdoar. E nós vamos viver em paz. Eu não vou mais te acusar. E meu grande desafio era não acusar mais. Nossa. Não falar. Pensamento vinha. Vontade. Não, eu não vou. Não vou falar. Eu perdoei. Todos os dias. Por isso que eu falo que o perdão é uma decisão diária. Até você vencer totalmente. Você pode perdoar aqui hoje, mas amanhã vai vir de novo. Uma situação que vai te fazer lembrar. E você vai querer falar, mas você tem que lembrar. Eu sou um perdoador. Eu aprendi a perdoar. Isso se torna um estilo de vida em todos os segmentos. Não adianta você me dizer que perdoa um problema simples e não perdoar um grande problema. Exatamente. Você tem que perdoar o grande e o pequeno. É interessante quando você está nessa plataforma, nessa posição de não perdoar, parece que o inimigo coloca essa situação de que você está acima. Sim. Você está acima. Você está por cima. Você exato. perdoa quando você quiser. Olha lá, ele tá, ou ela, ou ele. Aqui a gente está falando de uma traição no casamento, mas são tantas situações que podem acontecer na nossa vida que a gente fica numa situação de poder. Eu perdoo quando eu quiser. Eu perdoo se eu quiser. E se eu quiser lembrar disso de novo e jogar na sua cara de novo. E é aí onde Satanás encontra esse espaço. Porque você deu uma legalidade.
Seja a tua palavra sim, sim, não, não. E o que passar disso é o quê? Procedência maligna. Então, uma vez que você perdoa, você tem que sustentar aquilo. Vai vir a adversidade, mas você tem que sustentar, porque se você mudar a sua palavra, é procedência maligna. Exatamente. Então, essa altivez que Satanás coloca, eu sou melhor, eu não sou como você, é maligno. Porque enquanto você pensa que você é melhor, você é o pior. Porque você está se autodestruindo. Você está trazendo problemas para dentro do seu casamento. Seus filhos vão sofrer isso. No encontro dos meus filhos, por exemplo, com 12, 13 anos, quando eles passaram, eu ministrei cura interior. E eu falei do meu testemunho. De várias situações, inclusive desse. Então, eles ficaram assim, né, com o passar do tempo, eles perceberam e são apaixonados, sempre foram apaixonados pelo pai, sempre honraram o meu esposo, né? E é interessante que assim, o pecado, ele gera grandes consequências. Sim. Né? Mas o perdão, ele gera frutos. E aí eu fico pensando, imagina se a Dida de, enfim, tantos anos atrás, quando teve esse ocorrido, se você tivesse tomado a decisão de, não, eu vou me separar. Aqui, gente, a gente está falando de uma situação de traição, como eu falei aqui anteriormente, pode ser qualquer tipo de situação na sua vida, aqui é do casamento, mas, né? Mas você poderia ter tido qualquer outra reação e ter tomado qualquer decisão. Se a sua decisão fosse contrária da decisão que você tomou de permanecer, provavelmente a gente não estaria aqui hoje. Não, né? Eu não teria esse testemunho para contar. A gente não conheceria a Dida. Não. E eu lembro que eu passei no encontro com o Amor de Deus e ela ministrou, então, muitas coisas que ela tá falando aqui, ela compartilha com a gente. E para mim eu ficava assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito, né? A gente que tá de fora, olha e fala, meu Deus, a Dida é uma super heroína, mas só Deus sabe as coisas que você passou, as lutas que você passa, porque continua enquanto a gente está vivo, a gente tem luta, né? Mas imagina se você tivesse tomado uma outra decisão, como seriam os seus filhos hoje? Como que estaria a sua vida hoje, Dida? Não sei te falar. É interessante isso se a gente for pensar, porque quando você desiste, não há vitória. Você retrocedeu. Principalmente quando você tem um compromisso com a palavra de Deus. Sabe? Às vezes quem não tem Jesus pode não perdoar porque não tem noção da coisa, não tem luz. Não conhece a palavra. Mas as pessoas que mais conhecem a palavra são as que mais têm dificuldade de perdoar. Exatamente. Então eu não sei onde eu estaria, né? Eu não sei que tipo de exemplo que eu poderia dar. Eu não me importo com nenhuma história que as pessoas contem, se na época muita gente fala, isso é fraqueza, isso é... Não importo com isso. O que eu me importo é que eu venci, sabe? Eu superei e eu venci. E é aí que está o segredo. Eu já ouvi muitas mulheres falar assim, se você conseguiu, eu também vou conseguir. Meu Deus. Se você restaurou e você venceu, eu também vou vencer. Então, o seu testemunho se torna encorajador. Então, quando eu falo para as muitas mulheres que eu tive a oportunidade de aconselhar, de testemunhar e fazer com que elas virassem o jogo, perdoassem, permanecessem no casamento como permanece até hoje, eu falei, eu consegui o propósito do meu perdão. Meu Deus. Eu consegui atingir, o meu testemunho atingiu a vida desta pessoa. Que, na verdade, irmãos, nós vencemos, Daiane. Por que a gente é vencedor nessa terra? Para atingir outras pessoas. Exatamente. Senão não tem sentido. Eu vou ser vencedor porque eu quero ficar levantando o troféu? Não, eu quero ser vencedor para fazer outras pessoas vencerem também. Olha os frutos. Sim. O teu perdão restaurou o seu casamento. Sim. Porque tinha que ser uma decisão sua. Tem pessoas que jogam para Deus. Mas tem decisões que só a gente pode tomar. Para Deus, para o tempo, né? Mas a atitude que você tomou restaurou o seu casamento e hoje, até hoje, o seu testemunho ecoa e restaura outros casamentos. Olha os frutos. Sim, eu não vou deixar de testemunhar. Independente de qualquer situação, sabe? Eu não vou deixar. Porque eu sei que através disso, né? E outras coisas que aconteçam. Porque aquilo que você falou é uma traição de casamento, mas... E as outras brechas que você pode dar? Você destratar, você desprezar, você não cuidar.
Então, a gente sabe que não existe tamanhos de pecado, existe apenas a legalidade que você dá. Exatamente. Então, para muita gente, isso daqui eu vou até aqui. Se acontecer isso comigo, eu não vou caminhar mais. Cuidado. Porque aquilo pode acontecer para que você mude, para que você perdoe, para que você viva aquela experiência, né? E que você possa alcançar pessoas. Esse é o sentido da sua vida, né? É isso aí. E hoje você pode dizer assim com muita firmeza que você é plena no seu casamento. Sim. Que você é plena com a sua família. Graças a porque Deus. você apresentou a sua família com muita alegria aqui no começo do podcast. Sim. E realmente... A minha família é linda, eu sou rica. Amém. Né? Minha família é linda, eu sou rica com eles, Amém. né? Pelos filhos que eu tenho, netos, minhas irmãs, minha mãe, enfim, os amigos, né? Eu quero só ressaltar uma situação. Quando você perdoa algo muito difícil e você vence isso, você tem um coração perdoador. Eu acho que o grande segredo é isso. Ter um coração perdoador. Eu sempre gosto de falar da mulher que foi pega em adultério. Todos estavam prontos com pedras na mão. Eles estavam debaixo de uma lei. E aquela lei ia ser cumprida. Porém, Jesus estava ali. E quando Jesus está, acabou o assunto. Tudo pode acontecer. Jesus, naquele momento, foi perguntado, foi indagado. E aí? O que o senhor vai fazer? O que o senhor diz? A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E ela era merecedora daquelas pedras pela lei. Aquelas pedras eram dela. Pertenciam a ela. Uau. Mas Jesus falou, aquele que não tem pecado, atira as pedras primeiro. Pode atirar. E eles foram soltando, foram saindo. Jesus falou, onde estão os teus acusadores? Os donos da razão, os protetores da lei. Ela disse, foram embora. E ele falou o que para ela? Não peques mais. Perdoados estão os teus pecados. Então, quando você começa... Tem gente que tem dificuldade de perdoar uma mentira. Mentiu para mim, acabou. Não merece minha confiança. Tem gente que tem dificuldade de perdoar uma cara feia. Não falo mais com aquela pessoa. Não me tratou bem, falou mal de mim, não me olhou nos olhos, não falo mais. Não, eu estou falando de uma situação, mas tem gente que tem dificuldade de perdoar várias coisas. Porque não pagou alguma coisa, ficou devendo, não perdoou. É assim ou não é? É assim mesmo. Enfim, o perdão tem que acontecer. Claro que todo perdão, você vai mudando as atitudes. Exemplo, você é uma empresária, você tem um funcionário, ele te rouba. O que você tem que fazer? Mandar ele embora. Mandar ele embora. Mas dentro de você tem que fazer o quê? Perdoar. Exatamente. E mandar ele embora. Porque acabou a confiança. Sim. Mas perdoar. Perdoar. Você não pode trazer aquela pessoa para o teu interior. Porque senão você vai dar legalidade para os atormentadores. Você tem razão, o dinheiro era seu, ele pegou ilegalmente. Mas você vai ainda, além de mandar embora, perdeu a função, você vai trazer ele com você todos os dias da sua vida? Razão a gente sempre vai ter, né, Dida? A gente sempre vai encontrar razões no meio do caminho. Ó, não faz isso, pra quê? É como você ouviu de pessoas, de repente, bem próximas de você, de pessoas cristãs. Sim. Você vai perdoar. Bem próximas. De dizer, Mas você vai não voltar. perdoa. Sim. Você tem uma vida toda pela frente, você vai estragar a sua vida. Gente, olha isso. Não se assustem, porque às vezes os piores conselhos... As pessoas mais próximas são as primeiras, talvez, a não entender por querer bem a você. Não é porque te quer mal. Não é porque mas quer quer mal. te proteger, te quer bem. Mas está dando para você um contrato de derrota. Fortalecendo o seu ego, fortalecendo a sua razão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os conselhos que a gente dá. Porque, em vez da gente levantar o nosso irmão, a gente pode estar colocando ele num buraco, onde ele não vai conseguir sair. Quantas mulheres separaram, Daiane? Desfizeram suas famílias e um dia quiseram voltar, mas já não tinha mais tempo para isso. Quantos filhos deformados? Porque quando o filho vê um pai saindo, ele diz, meu pai não abandonou minha mãe, meu pai me abandonou. Eles trazem para eles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a razão, sabe, com os conselhos errados. Você está ali na sua razão, mas tem alguém te fortalecendo. Opa!
Exatamente. Porque os verdadeiros amigos, as pessoas bem direcionadas em Deus, vão te falar o que você não quer ouvir. Mas lá dentro, no fundinho, o que você mais quer que alguém diga, amiga, vai, luta, né? Perdoa. As pessoas querem isso, as pessoas têm sede de paz, têm sede de ver as coisas de Deus acontecendo. E as pessoas que estão dentro da igreja, quantas pessoas estão presas por essas cordas, né? Por esses laços, essas amarras, essas feridas, né? Porque ela não aprendeu a perdoar. Então eu consigo ter um coração perdoado hoje porque eu perdoei algo que era maior do que eu. Eu vou perdoar, eu não tenho dificuldade de perdoar. Ah, fulano tal tá triste com você e tal. Vou lá pedir perdão, Vamos pedir perdão. Porque a gente não tem dificuldade disso. Para você não conviver com isso, né? Mas é interessante uma pessoa que está passando por uma situação assim, que ela já tem essa dificuldade de perdoar, por exemplo, porque, como eu disse, está lá no meio do olho do furacão, né? Sim. É interessante ela abrir o coração para pessoas certas. Gente, eu vejo pessoas abrindo o coração nas redes sociais. Forte isso daí. Forte. Abrindo, eu fico imaginando, se você tivesse aberto o seu coração para qualquer pessoa, também o seu destino não seria hoje igual você está aqui. Sabe, abrir o coração, às vezes eu fico vendo as mulheres assim, e elas antes de virem conversar, ela já conversou com tanta gente, e ela já vem munida. Armada, que aí você vai falar, ela... tá me mandando orar, pastora? Né? Tá me mandando esperar? Tá? Mas ela já veio de um monte de conselho lá atrás. Errado. Gente, cuidado para quem você abre o seu coração. Isso é muito sério, né? Para quem você deixa entrar. Se fecha mais, né? Exatamente. Vai buscar pessoas espirituais. Se você quer milagre, vai buscar pessoas espirituais. Que não vão falar o que te agrada, vão falar o que precisa. Então, Jesus, voltando naquela mulher, Jesus não tratou ela como inocente. Observa. Vai, não peques mais. Exatamente. Acorda, mulher. E disse, perdoados são seus pecados, mas vai e não peques mais. Porque se acontecer de novo, eu talvez não possa te livrar. Hoje houve misericórdia na tua vida. Né? Mas aí quando você busca outros conselhos, um derrotado vai trazer para você o quê? Derrota. E uma coisa que eu sempre, quando eu posso aconselhar, eu falo, nunca tome decisão com a cabeça quente. Que de cabeça quente você fala o que você não quer. Sim. Você toma decisões que você lá na frente vai se arrepender. Vai se arrepender. Né? E para você tomar uma decisão tão grande de se separar, né? De sair do emprego, de mudar de cidade, enfim, de tantas outras situações. De tantas outras situações, a gente precisa estar com a cabeça no lugar, cabeça fria e em oração. Eu vejo às vezes os adultos, Gida, parecem crianças mimadas, só recorrem a Deus falando, Deus, só confirma aí o que eu quero, mas eu vejo que a maioria das pessoas hoje não estão atrás da vontade de Deus, estão atrás de uma confirmação. Daquilo que ele mesmo já decidiu. Daquilo que ele mesmo já decidiu. Aí, talvez por uma decisão dele, ele se separou. Por uma decisão dele, ele mudou de emprego. Não era a hora dele ter mudado de emprego e ele mudou. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado para não tomar decisão de cabeça quente. Imagina, você já estava bombardeada com 1 ano e meio vivendo essa situação. Imagina se você tivesse tomado a decisão de cabeça quente. Graças a Deus você encontrou sua mãe no meio do caminho, que pensa, hoje em dia, essa mãe tomando essa atitude, a sociedade reprova completamente a atitude da sua mãe. Vai dizer, me oprimiu, me obrigou, mas ela foi mãe. Ela foi mãe. Ela disse, não, você vai voltar, porque eu não fiz você pra derrota, fiz você pra vencer. Eu me lembro das palavras dela. Ela entendeu o que era perseverança. Eu fui embora com raiva, fui embora. Meu Deus, eu não pude ficar lá, eu ia voltar pra casa da mamãe, vamos dizer assim. Que é o que mãe todo mundo ruim. Quer. Bem isso, entendeu? Mas ela me encorajou, eu conheço você. E se você ficar aqui, você não volta mais pra sua casa. Quer dizer, você vai sair da guerra. Você não vai mais voltar. Mas você pode voltar agora e vai vencer, vai perdoar ele. Ela falou, é um bom pai, ele é um bom pai, ele é trabalhado. E foi colocando os argumentos dela. E como eu tinha a vida dela como exemplo. Porque isso é maravilhoso, Daiane. É maravilhoso quando o casal cria um alicerce para os filhos, onde eles sabem, minha mãe não é perfeita, meu pai não é perfeito, mas eles lutam.
Minha mãe não é perfeita, meu pai não é. Eles brigam, porque as crianças sabem que quando a gente briga, vamos dizer assim, né? Papai tá bravo com a mamãe. Mamãe tá nervosa hoje. Mas o que fortalece eles? Não é o momento da briga, que a briga, que nem você falou, eles esquecem. Mas quando há unidade. Então vai gerando o quê? Um alicerce. A casa construída na rocha. Casa construída na rocha, meu irmão. Não é com flores, não, com banquete, não. É com as adversidades que você vai vencendo no dia a dia. E o filho vai olhando, e a filha vai observando, e ela vai falando assim, nossa, há um alicerce aqui, eu estou seguro aqui. Então, naquele momento, eu tinha minha mãe com esse alicerce, como eu tenho até hoje. Ela manteve o casamento dela até o último dia do meu pai. Cuidando, tendo paciência. Ele ficou firme uma época, depois ele desviou por 8 anos, depois ele voltou, mais ou menos voltando, e aquela coisa até o último dia. Mas no momento ela falou, eu vou desistir. Ela sempre falou assim, vocês vão ver o seu pai envelhecer do meu lado, nós vamos envelhecer junto, vai dar tudo certo. E a gente via a tempestade, mas ela falava, não, isso aqui a gente vai vencer. No dia seguinte, a bonança, estava tudo bem. Daí anoitecia, tempestade de novo. Mas no dia seguinte, e a gente foi crescendo assim. E ela fez a gente forte. Ela forjou o nosso eu. Tanto eu como minhas irmãs. Não há negociação para desistência. Porque ela forjou isso na gente. Sabe? Quando a gente tem alguma situação, uma fala, levanta. Para. Vamos para a guerra. Vamos para cima. Então, hoje ela tem 3 filhas pastoras. Meu Deus. Né? Os netos, né? Tem netos pastor, todos envolvidos na igreja, para a glória de Deus. Os netos dela, todos envolvidos em louvor, em dança na igreja, em célula. E isso são os frutos que ela colhe. Aí eu já saio e já promovo a minha mãe por causa disso. E ela falou assim, é proibido ser derrotado aqui, nós vamos vencer. Uau. Quando alguém cai, a gente vai, traz de volta, junta os cacos, sara. Nós, graças a Deus, não temos dificuldade de falar da palavra de Deus entre nós, sabe? Família. Amém. A gente se aconselha, se ajuda, por causa desses exemplos que a gente tem, de perdoar. Você vai vencer, caiu aqui, há quem te levante. Vem aqui, levanta. E isso é uma família, né? Não é o mesmo que cai o tempo todo, mas sempre vai ter alguém precisando de ajuda naquele momento. Exatamente. O grande engano é você achar que no meio familiar ninguém vai cair, ninguém vai ter perda, ninguém vai falhar. Para de se enganar. A família perfeita é imperfeita. Mas aquele que cair, por favor, família, entra para levantar, entra para ajudar. Somos caquinhos, cola todo mundo junto e aquela pessoa vai se levantar, porque Deus vai restaurar ela. Amém. Então isso é uma verdadeira família. Qualquer problema que eu tiver hoje, Daiane, eu tenho certeza. Eu tenho os meus filhos fortalecidos no perdão. Porque esse é o meu maior testemunho. Há uma presença de Deus? Sim. Há uma unção em mim? Eu reconheço. Eu tenho facilidade para ministrar, para falar, para aconselhar? Sim. Mas o meu maior trunfo é o perdão. É o meu maior trunfo. É melhor do que qualquer momento feliz que eu possa viver. É eu saber um dia eu consegui perdoar. Eu venci. Porque eu me fortaleci muito na minha razão. Às vezes eu deitava e falava assim, nossa, hoje você falou o que você tinha que falar, hein? Parabéns. Hoje você pôs tudo pra fora. Hoje você soltou os cachorros mesmo. Hoje, parabéns. O meu ego ali fortalecia. Mas no dia que eu fui pro encontro, quando eu voltei, eu falei assim, você está perdoado. Meu Deus. E nunca mais eu acusei, acabou. Então, nada é mais importante do que você descobrir o seu maior trunfo. Eu tenho certeza que todos nós temos um. Não é as grandes mensagens, a grande multidão. Não. Às vezes, seu maior trunfo é ser uma pessoa dedicada. Seu maior trunfo é você ter prazer em adorar a Deus em qualquer situação. Seu maior trunfo é você ser uma boa amiga, você ter facilidade em hospedar, é assim? E ser hospitaleiro, ser atencioso, ser amoroso. Seu maior trunfo talvez seja servir. Você aprendeu a servir. Coisa que você serve. Você não abre mão de servir. Eu não abro mão de perdoar. Amém. Amo servir, amo louvar, amo ministrar.
Amo. Eu amo a vida que Deus me deu depois do perdão, Daiane. Meu Deus. Eu amo a vida que Deus me deu e o ministério que Ele me deu depois do perdão. Antes foi tudo muito bom, mas depois do meu maior trunfo, é tudo melhor ainda. Eu acho que para as mulheres que estão nos assistindo agora, você entendeu, mulher, o significado de o poder da mulher? Porque o que o mundo ensina hoje, o poder da mulher tá na maneira como ela enfrenta o marido, que ela não se rebaixa, que ela não abaixa a cabeça. Meu Deus. Sim. Olha isso que poderoso. Você teve que se humilhar diante de Deus e você teve que colocar todas as suas justificativas abaixo de você. Porque você tinha justificativas. Total. É isso aí. Cobertura bíblica. Tem o direito de separar. Assim, não é? E interessante, Deus não queria que você escondesse isso. Não, pai, minhas justificativas estão aqui. Isso aí. E Deus podia estar falando, sim, filha. Tá aceito. Você tem justificativas. Tá tudo certo. Mas e o perdão? E o perdão? E o que eu ensinei? Que adianta você ter a justificativa e até ter os direitos, receber os direitos, mas na verdade você perder. É um exemplo. Às vezes você tem os seus direitos, você recebe, mas nunca mais arruma um emprego naquela área. É mais ou menos isso. Você está queimado, você está marcado. Exatamente. Você não levanta mais naquele setor. Então, se você entender esse propósito, você tem testemunho para contar. E quantas pessoas você não pode resgatar? Quantas pessoas não dependem da sua vitória para elas serem vitoriosas? É aquela música da Ludmilla. Estou contando contigo, Deus está contando com a gente. O mundo inteiro... Como é que é? O mundo inteiro para ver a gente vencer. Uau. O mundo está esperando você vencer. Então, nós somos cristãos. Nós estamos na igreja. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos a comunhão. E na hora de praticar, você não vai praticar? O que o mundo vai dizer? O que você vai ensinar para o mundo? Porque eles não têm luz. Eles estão esperando. A natureza espera pela manifestação dos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus têm que aprender a se manifestar. Então, se eu tenho um testemunho, larguei a bebida, larguei as drogas, larguei a prostituição, vamos dar um exemplo, larguei a mentira, eu roubava, não roubo mais. E aí? Quantas pessoas fazem tudo que você fez, mas não sabe que você saiu disso? Você era tudo isso. Mas quem sabe? Cadê seu testemunho? E eu que estou aqui, na bebida, nas drogas, com amantes, na prostituição, cheia de mentira, toda enrolada. Quem vai falar que a minha vida tem jeito? É muito bom, Daiane, você pegar os exemplos da Bíblia. Nada contra. Mas o exemplo mais forte que alguém pode ter é a sua vida. Exatamente. Você de carne e osso contando para mim o que Jesus fez na sua vida. É muito bom saber das outras da Bíblia. Mas e a sua vida? Você está aqui do meu lado. Você é de carne e osso, você é gente. Se ele fez contigo, se ele mudou você, ele vai me mudar também. Amém. Eu creio nessa palavra que você está falando e eu queria, Dida, que assim, você olhasse para essa câmera aqui e falasse especialmente com alguma mulher que deve estar em lágrimas agora, depois de ouvir o seu testemunho, e deve estar passando por uma situação ou semelhante ou um outro problema, às vezes dentro do casamento, às vezes em outra área da vida. Mas eu queria que você desse uma palavra, sabe, para fortalecer, abrir a mente dessa mulher, para ela entender que ela não está só. Como Deus falou, nessa peleja, nessa batalha, você não vai ter que pelejar, eu vou lutar por você, mas só se mantenha firme na posição da obediência e de me ouvir. Eu acho que Deus está falando isso para nós, mas eu queria que você desse essa palavra para essa mulher agora, especialmente para ela. Sim. Eu acho que a grande oportunidade que você tem no momento de aflição é você se jogar no colo de Jesus. Você permitir que ele pegue esse fardo e você pegar esse fardo, essas pedras, essa dor, esse peso e jogar. Jesus falou, lança sobre mim. Lança o teu fardo sobre mim.
Lança a sua dor sobre mim. E isso é uma decisão que você tem, é um momento seu. Independente onde você esteja. Isso pode acontecer num culto, num pós-culto, depois de uma mensagem, depois de um louvor, num momento de uma oração. Isso pode acontecer aí sozinha, você lavando sua louça, você arrumando sua casa, você no seu quarto. Lança essa dor para Jesus, porque Ele levou sobre si essa dor. Você está vivendo essa situação para você lançar isso para Jesus. Então, você pode dizer, eu não consigo sozinha. Procure alguém. Procure ajuda. Sabe? Porque a gente tem uma ilusão de que alguém vai bater na nossa porta. Maravilha se isso acontecer. Mas na maioria das vezes, a gente também tem que engolir um pouquinho a nossa razão e pedir ajuda. Peça oração, peça conselho, procure as pessoas certas, como a pastora Daiane falou. Peça ajuda, busque alguém, me ajude, né? Me dê uma palavra, ore por mim agora. Porque tem pessoas que, infelizmente, estão vivendo essa situação, está mascarando essa dor. Sua vida não vai mudar, porque você está carregando um fardo. Você vai caminhar devagar, sua caminhada vai ser mais difícil. Lembre-se que você tem um inimigo que quer que você caminhe assim durante anos. Eu caminhei 1 ano e 5 meses assim. Mas no dia que eu ouvi falar sobre perdão, eu decidi ser perdoadora. Você precisa mudar a sua atitude. Essa dor vai passar. Nenhum problema vai te vencer, porque ninguém é maior do que Deus. Essa dor vai passar, você vai restaurar a sua vida. Lute pelos seus filhos. Se você não fizer isso, quem vai fazer? Se você que é pai e não lutar pelos seus filhos, quem vai lutar? Se você que é mãe e não lutar pelos seus filhos, quem vai fazer isso? Lá na frente você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena eu ter me sujeitado, eu ter descido, eu ter tirado meu ego, minha razão, porque depois você vai colher os frutos, como eu colhi. E como eu tenho colhido, eu vou colher muito mais ainda. Então, que você se levante, peça ajuda, aproveite esse momento, né? Deixa o seu telefone, deixa o seu contato, procure alguém, mande agora um WhatsApp, olha, me ajuda, eu preciso aprender, né? Se você não foi no encontro com o amor de Deus, vá numa reunião, peça um conselho pastoral. Todo mundo tem um testemunho para te contar, sabe? E você vai ver como a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. E para melhor, porque depois você vai usar essa história que te envergonha hoje para levantar outras pessoas. Essa história que te faz sofrer, que você quer deixar em segredinho, não deixa em segredo. Tem muita gente precisando te ouvir, precisando se levantar. Deus está contando com a gente. O mundo espera a manifestação, a natureza dos filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Dida, que tempo precioso. Obrigada. Uma alegria. Obrigada por você, assim, ceder o seu tempo, que eu sei que é tão corrido. Ela está, especialmente esse tempo que nós estamos aqui de podcast, ela está bem cansada, que vem com a maratona, né? De viagens e ministrações. Obrigada por você ser esse canal de bênção na nossa vida. Eu agradeço. O que eu louvo a Deus pelo podcast é que isso aqui, toda vez que alguém quiser assistir, que quiser mandar para uma amiga, certamente alguém que está assistindo a gente agora está pensando, nossa, tal amiga minha tinha que estar ouvindo isso, tinha que estar assistindo isso. Então, a qualquer momento, a sua voz vai chegar em qualquer parte do mundo. Amém. Do Brasil, de mulheres que estão aflitas e passando por situações assim. Todo final do nosso podcast, a gente faz uma oração. As minhas convidadas, né, eu sempre peço para fazer uma oração. Eu queria que você fizesse essa oração abençoando as mulheres, as jovens. Tem homem assistindo também, mas o nosso foco, nosso foco aqui são as mulheres. Você pode nos abençoar aqui? Vamos orar? Vamos sim. Amém. Feche os seus olhos onde você estiver. Senhor Deus, nesta noite, o seu Espírito vai aonde essa pessoa está agora. Homem, mulher, jovem, criança. E o Senhor que conhece esse coração. Muda a história desta pessoa agora. Arranca, Senhor, essa dor que ela está sentindo nesse momento. Esta dúvida. Senhor, e esses demônios
que são os atormentadores, os verdugos da alma, liberados, ó Pai, através da falta de perdão, eles percam a força agora, em nome de Jesus. Senhor, salva esta família, salva este casamento, salva, Senhor, esta pessoa que está me ouvindo. Amém. Se ela tem um problema com as drogas, se ela tem um problema com o álcool, se ela tem um problema da dependência de remédios, ela não consegue dormir, se ela é vítima, Senhor, de perseguição, se ela sofreu um roubo, uma queda, uma inimizade ou uma traição, Espírito Santo, agora muda o quadro desta pessoa, reverte esta situação, entra agora no barco dessa pessoa, para que ela tenha uma nova vida, Senhor. O Senhor é um Deus que cura, que liberta, que transforma. E eu declaro agora libertação na vida desta pessoa aqui agora. Dessa pessoa que está assistindo, que está ouvindo, que recebeu essa palavra, Senhor. Seja tocada agora. Uma porta aberta seja colocada diante dessa pessoa agora. Essa pessoa que está presa no passado. Essa pessoa que está presa na acusação. Essa pessoa que não se perdoa por aquilo que já fez, Deus. Mas agora o seu perdão vem sobre ela. Agora a sua graça vem sobre ela. Agora essa enfermidade vai sair do corpo dela, em nome de Jesus. Agora este demônio atormentador vai deixar a mente dela, em nome de Jesus. E o Senhor transforma esta casa para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Que bênção. Gida, muito obrigada. Obrigada por ser esse canal de bênção, por se deixar ser tão usada pelo Espírito Santo. Que Jesus te abençoe e que outras oportunidades que ela possa voltar aqui, né, mulherada? Que foi tão transformador pra gente. Obrigada. Obrigada a você, obrigada a toda a ICB Marília, todo carinho. Vocês são maravilhosos. Você Deus que abençoe. Um beijo, Dida. Um beijo, mulher linda. Que Deus te abençoe. Seja muito abençoada. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos os nossos apoiadores, patrocinadores. O coração de vocês é incrível. Um beijo para vocês.